Boa noite a todos. Agradeço o Marcos pela oportunidade. O Marcos não é apenas coordenador do curso, apenas no sentido de pouco, tá, Marcos? Não no coordenador do curso, aonde eu leciono também, mas é um grande amigo, um grande incentivador aí da pesquisa também. Tenho ele guardado do lado esquerdo do peito, Marcão. Muito obrigado pelas oportunidades que você sempre me concede, e essa é mais uma delas. Arrebenta, meu irmão. Um abraço. Vamos lá, tô vendo aqui Gabriela também. Gabriela já percebeu em uma tacada como é que eu sou chato, né, Gabriela? Com essa história aqui de artigo. Em uma tacada você já percebeu como é que eu sou Não, não chato. é chato, não, mas é difícil. É porque é difícil, mas você não é chato, não. Você é bom, ensina bem. Aí vamos lá, gente. Eu fiz aqui. Eu vou tentar fazer uma apresentação bem breve e direta, tá bom? A ideia é de ser uma oficina mesmo, de pegar na mão e ensinar, assim fazendo. Sendo pretensioso, mas é dessa forma. E aí vocês vão ver que até com relação a alguns tipos de metodologia, eu não abordo as metodologias todas, eu vou naquela que eu acredito que é a mais didática, a mais fácil de compreender. E aí eu fiz uma pequena apresentação. Essa questão de oficina eu já ministro há 3 anos na Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Contagem. Aí eu aproveitei também o material que eu já tinha aqui para trabalhar com vocês, ok? De forma, como eu disse para vocês, bem breve e direta. Vou compartilhar aqui com vocês o material. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu já colocar. Não aparece aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Bem, acredito que vocês estão vendo aí a nossa capinha aqui, né, da nossa chamada. O Marcos ele já falou a respeito aí de currículo, a gente coloca isso mais proforme mesmo, mas também para dizer para vocês que esse que hoje é que eles falam não é aquele tipo de coaching que fala sem saber o que está falando, né? Eu tenho um número razoável de publicações aí, vocês veem aí artigos científicos publicados em todos os quales da CAPES, capítulos de livro infantil também, que eu gosto de escrever, agora me aventuro nessa, e até literatura de cordel também. Mas, enfim, isso é para dizer para vocês assim que eu já escrevi em todos os quales, já tive publicação em todos os quales, revistas nacionais e internacionais. Então, não é que eu sei o caminho das pedras, eu já dei cabeçada demais nisso aqui para aprender com os próprios erros, e a ideia é de mostrar o caminho das pedras, para que vocês não cometam tantos erros quanto os que eu cometi ao longo da minha jornada, que não é tão longa, tá bom? Eu escrevo, comecei a publicar, a minha primeira publicação foi em 2015. Então, veja, não tem 10 anos, eu tenho aí 20 de formatos, então eu fiquei muito tempo aí sem escrever nada, até que resolvi me aventurar, e tudo em razão do mestrado. Aí eu fui aprender, eu sabia nada de nada, continuo não sabendo, mas sabia menos ainda. Eu trouxe aqui, vou começar a partir assim, do básico, do básico, do básico, e aí a gente vai avançando, tá bom? Mas a primeira questão que eu trouxe, e aí a nossa oficina que ela é de artigos científicos, mas claro, né, voltado para artigos jurídicos aqui, e aí eu trouxe o conceito que está lá na ABNT, do que vem a ser o artigo. E aí vocês vão ver aí que o artigo é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Aqui a gente já consegue colher algumas questões. O primeiro é que todo artigo ele tem uma autoria. Ele pode ter um autor só ou mais autores, mas ele tem alguém que responde por ele, que coloca sua cara, né? E aí para discutir questões. E veja, essas questões que se discute pode ser técnicas, pode ser métodos, pode ser um processo, mas necessariamente tem que ter resultados, tá bom? Eu trouxe aqui um conceito da Duarte que eu acho que é o que mais tem a ver com o que hoje eu trouxe para vocês aqui. E o conceito dela é o seguinte, olha, o artigo científico, como o próprio nome já nos revela, caracteriza-se por um texto científico cuja função é relatar os resultados, sendo esses calcados de originalidade provenientes de uma dada pesquisa. Dessa maneira, ele materializado sobre a forma de um relato acerca dos resultados originais de um estudo realizado. Torna-se publicamente conhecido por meio de revistas científicas, as quais possuem seção destinada a esse fim. Isso aqui eu queria deixar aqui uma questão para que vocês pensem, e daí também compartilhando aqui a minha experiência, que é o seguinte:
Muitas das vezes, a gente lecionando, eu sei que aqui tem professores também, o aluno chega para perto da gente e diz assim, professor, eu preciso escrever uma monografia. Professor, eu preciso escrever um artigo. E a primeira coisa que eu falo para esse aluno é o seguinte, primeiro a gente tem que corrigir o que você precisa. Você precisa primeiro de pesquisa. O artigo ele é o resultado. Ele é o que você vai colocar no papel depois de você ter realizado uma pesquisa. Então, você não tem como foco escrever ou publicar um artigo. Você tem como foco realizar uma pesquisa. O resultado disso a gente vê materializado em um artigo, ou então em um resumo, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. Não é simplesmente sentar e sair escrevendo sobre o que vier à cabeça. E aí, por isso também, eu coloquei aqui o que não é um artigo científico, tá bom? Eu sei que parece até bobo, né? Já que eu já dei o conceito do que é, mas eu gosto de colocar também o que não é um artigo científico. Não é um artigo científico aquele artigo jornalístico, aquela matéria jornalística que você lê em um determinado jornal. Também não é coluna de opinião. Não querendo ser grosso, mas é porque eu sou bem direto, de fato, ninguém está interessado na sua opinião. O que está interessado é na sua pesquisa, no resultado que você apresenta com ela e nas argumentações que você conseguiu trazer dentro desse seu artigo. Isso é super importante. Isso é o que a gente quer. Isso é o que a comunidade científica deseja. Uma questão também importante aqui, eu não coloquei, devia ter colocado, é que o seu futuro artigo, o artigo que você está escrevendo, ele não é uma petição. Então, você não defende nada. Não existe essa questão de, eu vou defender tal posicionamento. Isso não existe. Né? O cientista, ele deve se comportar como um observador de algo, um observador crítico de algo que está acontecendo, ou de algum eventual pensamento já consolidado ou em consolidação que ele quer apresentar algum tipo de crítica, alguma análise diversa daquilo, e aí ele o faz dentro de uma pesquisa. Ou seja, aquele cientista, ele não é um advogado. Às vezes a gente pega alguns artigos da pessoa, ou então, né, iniciando aí o mundo na pesquisa, a pessoa chegando e falando assim, esse artigo tem como finalidade defender, não tem como finalidade defender. Ali você não é advogado, você pode até ser advogado, mas ali, naquele momento, você não é advogado, naquele momento você é um cientista. E o cientista, ele não defende nada. O que o cientista faz são levantamentos de hipótese, testar a sua hipótese para ver se deu certo. Se deu errado e ela não tem conserto, descarta. Se tem errado e deu conserto, e dá para consertar, conserta, refaz tudo de novo e aí verifica se ela soluciona o problema. É isso que cientista faz. Cientista não defende, cientista não é advogado. Então, veja, se você imaginar, eu já falei isso inclusive com a Gabriela, quando a gente estava conversando, né, Gabriela? Se você imaginar o cientista ali na época da pandemia, eles tinham um problema, que era resolver a questão das mortes em decorrência da pandemia de Covid-19. E eles tinham várias hipóteses. E eles testaram várias hipóteses ali, até que algumas deram certo. Poderia nenhuma delas ter dado certo, né? Foi a história da vacina. E eles foram testando várias. Mas você pode imaginar, mas eu testo isso como? Qual que é o meu critério? E aí eu vou tentar definir aqui para vocês algumas dicas, né, ou técnicas, para que vocês possam ser mais assertivos com relação a isso, ok? Bem, agora eu vou falar a respeito de um método específico. Renato, só existe esse método? Não, existem outros. Então por que você escolheu, tirou da cartola esse método que você vai nos apresentar aqui? Apesar que muitos de vocês já conhecem, né? Você vai apresentar aqui. Justamente pelo primeiro item que eu coloquei aqui para vocês. Porque ele é o método que é mais utilizado na pesquisa científica jurídica. E eu vou falar para vocês pouquíssimas vezes na minha vida acadêmica, né, eu não utilizei esse método. Se eu não estou enganado, tem 1 ou 2 artigos no máximo que eu não utilizei esse método. Todos os outros eu utilizei, ok? Para tudo que eu escrevo. E qual é? O hipotético dedutivo, né? O método hipotético dedutivo. E a gente, quem está aí no mestrado, estudando filosofia, provavelmente vai ouvir falar, se já não ouviu falar aí, do Popper, que é o ícone desse método aqui de pesquisa. E aí, qual que é a ideia desse método de pesquisa, que é a história do hipotético dedutivo, né? Ele parte de hipóteses, essas hipóteses aí, elas vão ser a base da investigação que a gente vai realizar para chegar a um eventual artigo no final.
aqui. E ele tem a questão também relativa à dedução, porque ela parte de concepções gerais para o singular. Então, você vai pegar conceitos amplos, normalmente isso vai ficar explícito no seu artigo. As suas primeiras sessões vão ser sempre sobre questões mais amplas. Até que vai chegar o momento em que é o coração da sua dissertação, é o coração do seu artigo, é o coração do seu resumo, aonde você vai discutir, e é a parte mais importante, né? Aonde você vai discutir se aquelas concepções que são gerais, elas são aproveitadas e até que ponto elas são aproveitadas de forma singular para resolver o problema que você já identificou. Calma, se você ainda não conseguiu, não está conseguindo tatear o que são hipóteses, o que são problemas, não fique preocupado, não. Eu ainda estou em método. Eu vou chegar lá, no problema e na hipótese, tá bom? E aí, veja, existe uma estrutura para esse método hipotético dedutivo que eu falo para vocês que é o que eu mais utilizo, e se me dão a liberdade de orientar, era o que eu orientaria vocês a utilizarem em uma pesquisa, principalmente no início, aqui. E aí, veja, para que você utilize esse método, a primeira questão que você tem que ter em mãos ali é um problema a ser resolvido. Calma, eu ainda não falei o que é esse problema. A gente vai definir ainda, tá bom? Você tem que ter um problema a ser resolvido. E aí você vai identificar, depois, né, que você visualizou aquele problema, como solucionar ele. Aí você vai falar assim, mas espera aí, Renato, eu identifiquei um problema. Como que eu vou ter uma ideia de como solucionar esse problema? É por isso que o artigo, que você, quando for escrever um artigo, você não começa escrevendo ele, você começa pela pesquisa. Para que você consiga identificar um problema, para que você consiga identificar hipóteses antes, você já tem que ter uma leitura básica sobre o tema. Senão você não vai conseguir identificar problemas, você não vai conseguir identificar hipóteses, ou seja, você não vai achar um problema a ser resolvido e nem uma solução minimamente possível de resolução para o problema, se você conseguir já ter identificado ele. Ok? Mas calma, eu ainda não falei sobre o problema, a gente vai dizer sobre ele. Bem, depois que você acha esse problema e você estabelece hipóteses, ou seja, soluções aqui previamente, né, estipuladas para resolver esse problema, você vai testar isso. Pensa lá na Covid. O problema a gente já tinha. E aí, o que a gente precisava? A gente precisava de soluções. Alguns preferiram aí estudar o campo da cloroquina, outros preferiram estudar outras formas de prevenção, outras formas de eliminar os vírus, outra de fortalecer a imunidade, aí veio a história das vacinas. Então, existiam aqui, olha, vários caminhos aqui a serem percorridos, e dentro desses caminhos, outros vários caminhos. E aí, ali, alguns caminhos desses foram desenvolvidos, outros foram descartados, outros foram melhorados, foi assim que foi acontecendo. Aqui, a gente, no direito, não é diferente. O caminho do cientista é o mesmo, a mesma coisa. Um cientista aqui jurídico, ele vai pensar, a forma dele pensar, a forma dele trabalhar os dados são diferentes. Mas a forma que ele vai pensar de realizar essa pesquisa é muito semelhante a qualquer outro ramo da ciência. Ok? E aí, veja, você vai, depois de ter um problema e elaborar umas hipóteses, você vai testar. Você vai pegar essa sua hipótese e vai testar ela, para ver se ela é capaz de resolver esse problema seu ou não, que é o que os cientistas fizeram na Covid. Eles começaram a testar e viram, olha, aqui dava 50% das pessoas aqui fortaleciam depois da vacina, depois passou para 60%, 70%. Olha, se chegar lá nos 80%, já tá bom. E aí foi isso que eles fizeram. E é o que você, também na pesquisa jurídica, faz. Só que de forma muito mais teórica. Né? O nosso é muito mais teórica, o deles são muito mais prático. Vamos aqui caminhar. Elementos aqui que a gente tem que ter, e ainda eu estou aqui dentro da pesquisa, tá? Dentro desse método aqui hipotético dedutivo, para você, se você estiver pensando em utilizar essa minha dica aí, na sua pesquisa, né, esse método hipotético dedutivo, primeiro você tem que definir um tema. E aí, o que é definir um tema? É um assunto que você, pesquisador, deseja desenvolver. Sobre o que você quer falar. É isso, sobre o que você quer falar. E aí, para que você faça assim, nossa, Renato, mas olha, eu estou iniciando o direito agora, ou então já tenho uma certa caminhada, mas é tanta coisa, ou então eu tenho tão pouco conhecimento para eu conseguir definir esse tema, como que eu faço? Bem, a gente diz que você precisa, primeiro, fazer um exame sobre o estado da arte. O que é o exame sobre o estado da arte? É você conhecer minimamente sobre o que você está falando. Ô, Renato, eu vou falar sobre constitucionalismo, tá bom? Tudo bem.
Então, vamos ver conceito de constitucionalismo, evolução de constitucionalismo, as principais alterações. Vamos ter primeiro um conhecimento geral sobre o tema. Tudo bem, depois que você tem um conhecimento geral sobre o tema, você provavelmente vai identificar algumas imperfeições. Essas imperfeições podem ser o seu problema a ser resolvido. E aí você vai pensar em como resolver eles. E aí você vai começar a elaborar hipóteses. Veja, quando eu falo de constitucionalismo, ele é extremamente amplo. Não, se você for escrever sobre o constitucionalismo de forma geral, você vai escrever um tratado. Né? Você vai escrever livros gigantes, você vai escrever um livro provavelmente gigantesco. Aí você vai imaginar, não, Renato, eu estou no campo de um artigo científico. Né? Então, ele é um tamanho mais reduzido. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer um recorte. Dentro do constitucionalismo, sobre o que você vai falar? E aí você vai fazendo recortes. Recortes. Quanto mais preciso for o seu recorte, mais fácil vai ser a sua vida como pesquisador. Você vai ter muito mais facilidade para trabalhar sobre aquele tema, mais assertivo e profundo vai ser o seu artigo. Eu falo muito que os artigos ele tem o efeito agulha. O que é essa história do efeito agulha? Se você pegar uma agulha e espetar ela em um colchão e depois retirar, talvez você consiga ver um furinho, um pequeno furinho, uma pontinha ali, como se fosse um pinguinho do i ali. Você vai conseguir ver ele, mas ele causou uma lesão profunda no colchão, né? Dependendo do tamanho da agulha, é claro. Ele causou uma lesão profunda no colchão. Só que para que você faça isso, você vai ter que fazer um corte nesse colchão para verificar qual que é o estrago que ele fez. E o artigo ele tem que ser assim. Ele tem que ser profundo. Ele não pode ser amplo demais. Por isso que a gente precisa fazer os recortes, ok? A história de artigo é profundidade. Outra questão aqui importante é a justificativa. Tudo isso a gente vai ver dentro do texto, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês e tal. Próximo elemento que eu trouxe aqui, dentro do método hipotético dedutivo, tem a questão da justificativa. Ela, primeiro, é uma questão mais pessoal. Seria o que levou você a trabalhar com aquele tema, né? Com aquele determinado tema ali. E retirando isso, essa paixão que te levou a trabalhar esse tema, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a importância da sua pesquisa para a comunidade científica? É um tema já muito pesquisado? Pode ser um tema pesquisado, mas o que você trouxe é um viés diferente? Pode ser um tema inédito? Eu, por exemplo, gosto de escrever e publicar. Para que você consiga publicar de forma mais rápida, é interessante você pegar temas novos. Saiu lá uma decisão do STF a respeito de algum tema. Pesquisa, escreve. Nos últimos que eu escrevi, inclusive, eu já estava de olho, era no projeto de lei. Eu já escrevia algo sobre o projeto de lei que eu sabia ali que já estava próximo da sua aprovação. Era aprovado, eu só esperava sair o número da lei, porque eu não escrevi sobre o projeto, não. Esperava sair o número da lei. E aí mandava para as revistas científicas. Porque é algo novo, algo que ninguém tinha escrito. Ou alguém, né, que pensou como eu, poucas pessoas tinham escrito a respeito do tema. Isso faz com que você consiga fazer com que o seu artigo venha a ser aceito, a sua submissão, né? Ela venha ser aceita com maior facilidade e mais, que ela seja publicada de forma mais ágil. Porque eu não sei a experiência de vocês, mas já aconteceu de eu ficar esperando um ano e meio, depois o artigo ser aprovado para que ele possa ser publicado. Veja, quando você fala de um tema novo, e aí a revista percebe que ele está ali, né? A gente está fervilhando ainda as ideias sobre aquele tema, aquela sua posição sobre ele é algo novo ali. Então, eles também têm a ideia de, olha, vamos publicar esse artigo desse cara mais rápido. Porque daqui um ano e meio, não sei se será algo que vai trazer algum impacto para a comunidade científica. Sobre o problema, né, que eu falei para vocês, não pode faltar aí qualquer pesquisa, e não apenas nesse método, mas em qualquer pesquisa que vocês forem trabalhar aí. Então, veja, para que você consiga, Renato, como que eu vou identificar esse problema? Você primeiro tem que encontrar algo que tenha, né, de preferência, tá, gente? De preferência, algo pouco conhecido, ou então que ele, ainda que já seja conhecido, não tenha tido um aprofundamento nas suas pesquisas. E aí, como que você vai identificar eles? Eu apresento 3 caminhos para que você tente localizar esse problema, tá bom? Que é revisar, mas aí de forma crítica, a literatura que existe para você poder identificar se existe ali alguma lacuna relacionada ao conhecimento, ou então alguma deficiência na hora de resolver
alguma questão levantada por determinado autor. Você pode também trabalhar aqui problemas que são de ordem práticas, e aí vai aquela pessoa que já tem uma vivência maior no judiciário, na advocacia, magistratura, enfim. Observar também questões que outros pesquisadores já enfrentaram. Eles podem até ter identificado soluções ou não, mas você acha que poderia fazer um reexame, utilizando um outro viés aqui. Ou então, você utilizando uma outra técnica que não foi utilizada por ele. Então, veja, você identificou o mesmo problema, só que você apresenta hipóteses de resolução diferente. É um bom também, vai se tornar provavelmente aí um bom trabalho de pesquisa para você. Identificar problemas, gente, não é fácil e ele exige experiência, né? Porque você precisa conhecer da literatura, ele exige uma experiência. Às vezes eu tenho aluno que fala assim, professor, estou com uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu não consegui identificar um problema. Isso é muito comum, né, na pessoa que está na graduação. Ela chega e fala assim, não consegui identificar algum problema. Será que você não tem aí um problema para me indicar? Gente, o que eu costumo dizer para os alunos é, se eu identifico um problema, eu escrevo sobre ele. Porque a identificação do problema aqui é o coração da sua pesquisa. Se você consegue identificar, é porque você já está na trilha ali. E você simplesmente não vai repassar ele para outra pessoa fazer o trabalho da pesquisa. Você provavelmente vai pesquisar. Porque identificar um problema de pesquisa é difícil. Não é fácil. E para a pessoa que está iniciando agora, é super difícil. Porque ela ainda não tem uma leitura aprofundada ou crítica de determinada literatura. Mas aí eu digo para vocês, escrever também é amadurecimento. Eu vejo os meus primeiros textos, comparo com os meus de hoje e falo assim, olha, nisso aqui eu acho que eu melhorei um pouquinho com relação à forma com que eu escrevi, a forma com que eu lidava aqui com os resultados que eu consegui identificar, né? Então é amadurecimento. Se você não começar agora, você não vai estar mais maduro daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então você tem que começar logo. As hipóteses aí, né? Como eu já tinha dito para vocês, as hipóteses aqui estão relacionadas a uma solução prévia sobre o problema que você identificou. Claro, gente, que a solução ela só vai ser uma solução atraente, digo no campo científico, quando vai essa questão relacionada a ela vai estar intimamente ligada ao próprio conhecimento que você já tem sobre o tema. Porque conhecimento prévio. Eu sei que você ainda vai, né, se debruçar sobre ele, vai investigar, vai se tornar expert nele, mas aquela sua percepção geral inicial é que vai dizer se essa sua hipótese ela vem a ser boa ou ruim. E uma hipótese bem elaborada, ela facilita demais o seu trabalho, para você não ficar batendo cabeça e tendo que corrigir o texto no meio do caminho, que aí você verificou que aquela sua hipótese ela é descabida. E aí você perde um trabalho. É melhor perder um tempo, perder não, né? Ganhar um tempo antes, fazendo uma leitura geral sobre o que você deseja escrever, para que você tenha um conhecimento geral a respeito de um eventual problema e das hipóteses capazes de solucionar aqui o problema identificado. Então, veja, no seu trabalho, na sua pesquisa, né, que você vai realizar, o que vai mover ela? A verificação da hipótese. O problema ele gera a sua pesquisa, mas quem soluciona a sua pesquisa é a hipótese, que ela poderá ser suficiente, parcialmente suficiente ou insuficiente. E nem por isso ela vai ser inadequada. Isso porque, mesmo que você, apresentando uma hipótese, no final você não venha a confirmar essa hipótese, você não perdeu o seu trabalho. Até porque outros cientistas, tendo acesso ao seu trabalho, ele vai verificar o seguinte: olha, se eu pegar esse mesmo caminho que esse pesquisador aqui chegou, eu já sei o resultado. O resultado é insuficiência. Então, partindo disso, eu elimino essa hipótese. Existe mais 1 milhão de outras hipóteses que podem ser que dê certo, utilizando o mesmo método. Agora, essa eu já sei o resultado, então essa eu não vou praticar. Ok? Ou então você pode dizer o seguinte: olha, o pesquisador não chegou a uma hipótese suficiente porque no meio do caminho ele utilizou a técnica errada. Até que a hipótese é certa, mas a técnica utilizada foi errada. Pode ser. Veja que tudo isso é capaz de gerar pesquisa. Eu trouxe aqui para vocês alguns elementos aqui adequados para esse método, tá bom? E aí, gente, aqui é uma coisa empírica, ok? A questão empírica.
Bem, existem alguns tipos de pesquisa aqui, que são pesquisas qualitativas, quantitativas, quantitativa, descritiva, explicativa, bibliográfica, documental, estudos de caso. É o que a gente normalmente trabalha dentro da pesquisa jurídica. Além de existir outros, mas é o que normalmente a gente trabalha dentro da pesquisa jurídica. Vocês vão ver que tem alguns que eu cortei, tá vendo esses que eu cortei? É porque é o seguinte, não é que não pode, eu não estou dizendo isso. Você pode pesquisar, utilizar qualquer tipo de pesquisa que você queira, né? Mas eu, Renato, aqui, e aí falando também como um parecista ad hoc, eu sou parecista de 3 revistas, né? 2 nacionais, uma internacional, e aí a questão é o seguinte, pesquisa quantitativa, juridicamente falando, tá? Juridicamente falando, deixando isso bem claro, quantitativa, descritiva e explicativa, elas são pobres. Normalmente pobre, tá bom? Quando a gente trabalha uma pesquisa quali quantitativa, é muito antes pelo contrário, ela fica extremamente rica, é agradável você trabalhar com dados e também com a sistematização dos dados, isso é maravilhoso, mas nós no campo do direito nem sempre temos esse privilégio. A pesquisa bibliográfica é a que normalmente a gente vê no campo jurídico aqui. A documental é raro, porque a gente não tem acesso a todos. E ela também, essa pesquisa documental, ela normalmente está relacionada com essa pesquisa quantitativa. Então, os tipos, eles podem se interagir, eles não são isolados, tá bom? Eles podem se comunicar aqui. E aí a gente pode trabalhar. Eu fiz uma pesquisa, fiz 2 vezes, um artigo com esse tipo de pesquisa documental. Foi relativo aos massacres em presídios, utilizando documento que conseguia que me fossem fornecidos. A gente também tem algumas pesquisas relacionadas a estudo de caso, né? Também que é bem legal, é bem interessante, porque a gente consegue visualizar quando é um caso mais de maior repercussão, então a gente consegue visualizar a pessoa de forma geral, né? Mesmo que ela não tenha um conhecimento jurídico aprofundado, mas ela consegue visualizar de forma mais fácil, torna bem atraente para o público de forma geral. Ok? Beleza. E aí eu trouxe aqui, olha, como que você poderia fazer para estruturar a sua pesquisa. Essa também é uma questão que eu tenho como importante, sabe? O que eu vou fazer antes? Renato, hoje eu decidi, ouvi você falando aí, achei que esse negócio pode ser interessante para mim, profissionalmente falando, para eu crescer intelectualmente falando, no campo jurídico, é claro. E aí eu pensei, o que fazer, né? Então, a primeira questão que a gente tem aqui é essa de estruturar a pesquisa. Veja, a pesquisa vem antes do artigo, né? Ela deveria vir antes do artigo. E essa estrutura que você vai traçar aqui com relação ao seu artigo, ele vai te trazer um norte, para você não ficar perdido. Provavelmente, se você já está escrevendo alguma coisa aí, em algum momento da sua escrita você ficou perdido. Isso por quê? Porque você, se aconteceu isso, né? Você não a estruturou previamente, tá bom? E aí, como é que a gente faz para a gente estruturar ela previamente? Aquelas pessoas que já estão aí na dissertação já devem ter apresentado projeto, né? Ou pré-projeto de pesquisa. E aí, ele, lá nesse pré-projeto de pesquisa, ele coloca os seus objetivos específicos, que normalmente vão coincidir com o sumário desse futuro artigo que a pessoa vai produzir aqui. E o que esse sumário ele identifica? Ele identifica o caminho. Ciência é caminho, ok? Ciência não é resultado, o resultado é consequência, ciência é caminho. É o seguinte, olha, percorrendo este caminho, eu cheguei a esse resultado. Isso significa que se Gabriela percorreu o mesmo caminho, ela vai chegar aonde? No mesmo resultado. Isso é ciência, ok? E aí o seu sumário ele vai fazer isso. Ele vai conseguir, só da pessoa bater o olho assim, olha, e verificar o seu artigo, ele vai saber o seguinte, olha, esse caminho dessa pessoa aqui está adequado? Ela poderia pegar outro caminho. Acho que ela desviou, hein? Esse desvio, qual que vai ser aqui o resultado? E por que teve esse desvio? Porque às vezes tem uma justificativa, né? Pode ser falta de pesquisa? Pode. Pode ser porque a pessoa está iniciando a sua pesquisa, a sua vida acadêmica aqui na pesquisa e tal. Pode ser. Pode ser que ela tenha uma percepção diferente. Ótimo, agora eu vou aprender com ela. Essa é a questão. E aí, mais uma questão aqui agora para vocês, empírica, tá? Renato, aqui, sem qualquer fundamento, mas é como eu faço, e eu vou deixar meu modelinho para vocês, que é como eu faço, que é o seguinte, os artigos que eu produzo, ele tem 5 seções, normalmente eles têm 5 seções. Ele vai ter lá a introdução, vai ter a sua conclusão, não estou contando aqui a referência. E aí, ele vai ter ali o seu miolo, né, o seu núcleo, normalmente em 3 ou 4 seções. Isso por quê? A gente também vê isso muito em TCC. O aluno vai lá e abre uma seção, uma subseção. E aí essa seção ou subseção dele tem meia página, uma página. Quando eu pego e olho um trabalho desse, eu tenho uma certeza.
não tem profundidade, não tem efeito agulha, ok? Porque, e mais uma coisa, faltou planejamento. Porque o que acontece? Quando a pessoa vai fazer o seu planejamento, ela tem que ter em mente que todos os temas que ela for trabalhar, ela tem que trabalhar com profundidade. Não existe tema que ela vá trabalhar sem profundidade. Se esse tema não foi trabalhado sem profundidade, é porque ele não tem importância. Se ele não tem importância, o que ele está fazendo no seu trabalho científico? Você é um cientista, você vai perder seu tempo com algo que não tem importância? E se tem, por que você não trabalhou com maior profundidade? Essa é sempre a questão que tem que estar na sua cabeça. Então, dividir um trabalho em várias sessões é prejudicial. Você tem que ser o mais objetivo possível. Se a gente estiver falando aqui de resumo, mais ainda, ok? Mais objetivo possível. Ok. Depois de você ter pensado nessa estrutura que vai ter aí o seu artigo, você tem que selecionar o material. E olha que interessante. Se você já tem um tema, se você já tem um problema, se você já tem uma hipótese, se você inclusive já tem um sumário daquilo que, claro que o sumário, gente, pode ser alterado, tá, durante a pesquisa, mas se você já tem um sumário daquilo que você normalmente vai trabalhar dentro do seu trabalho, fica mais fácil você fazer a seleção dos livros. Isso porque, a depender da sessão que você vai trabalhar um assunto muito específico e vai conseguir pegar livros que tratam daquele assunto específico. Mais à frente eu vou falar a respeito de foco. E aí você vai conseguir selecionar livros que tratam a respeito disso, artigos científicos que tratam a respeito disso, teses, dissertações, jurisprudência, e tudo isso por sessão. Pode ser que naquela sua sessão 1, você não trabalhou determinados livros que você vai trabalhar na 2, que você vai trabalhar na 3. Eles não precisam um convergir com o outro. Podem ser livros específicos que tratam de temas específicos. E quem que vai fazer essa interlocução entre eles? Você é o cientista. É você que vai fazer isso, tá? Uma questão importante aqui também que eu coloquei aqui no final, ó, não deve o pesquisador tentar se adiantar na pesquisa ou pesquisar 2 sessões ao mesmo tempo. Claro que eu estou falando isso aqui, gente, como Renato. Cada um tem a sua habilidade. Mas eu costumo focar, que é o próximo, acho que já é o próximo tema aqui, não, terceiro, né? Que é a questão do foco. Você vai escrever sobre determinado assunto, foca nele, esquece o resto. Foca nele, escreve sobre ele. Depois, mais à frente, você vai fazer a junção entre os temas. Mas, se você está trabalhando primeiro em uma ideia geral do seu tema, foca nessa ideia geral. Quando for trabalhar a questão específica, foca na específica. Eu não costumo trabalhar os dois ao mesmo tempo. Mas aí é mais uma questão de uma deficiência minha, ou então de uma técnica que eu resolvi, assim, executar, ok? Outra questão também que é muito importante. Às vezes a gente deixa para lá, mas deixa você pegar uma pesquisa grande que você vai ver como é que isso aqui é importante. Que é a questão do fichamento, tá bom? O que é esse fichamento? Você está lendo uma obra, e se você está fazendo uma pesquisa, provavelmente você vai ler muito. E é muito. Você vai ler várias coisas sobre o mesmo assunto. E você vai percebendo diferenças. Questões que todos os autores falam, questões que autores divergem. E aí você vai criando aí o seu próprio posicionamento, né? Claro que fundamentado nos argumentos apresentados. E depois de ler aquele tanto de coisa, você começa a misturar. Você começa a falar assim, peraí, o Renato falou disso, mas não foi o Marcos, não, que falou disso? Não, foi o Renato? Não, os dois falaram parecido, mas aí você não lembra. Então, o que você faz? Você faz um fichamento. Você coloca lá, livro do Renato. Aí, Renato fala isso. Você pode colocar lá com suas palavras. Eu costumo colocar a página sempre para eu conferir, porque a gente confunde mesmo escrevendo, né? E eu coloco a página lá para conferir. Vai colocar a bibliografia completa, né? A referência, melhor dizendo, a referência completa, para se você for utilizar qualquer ideia, qualquer expressão colocada pelo aquele autor, você vai ter que fazer referência lá no seu artigo, não é isso? Então você já coloca a referência completa, senão vai te dar retrabalho. Já aconteceu comigo, tá? E não foi apenas uma vez. De eu acreditar que eu conseguiria fazer sem fazer fichamento e depois eu falar assim, poxa, agora aonde que eu li isso mesmo, que é desse autor? Eu sabia que era uma ideia de um autor e não sabia de quem. Aí lá vai eu ter que revisitar todos os livros que eu já tinha lido. Olha o retrabalho aí, né? Um trabalho à toa que eu não precisava dele. A questão do foco que eu falei, passei. A questão do foco que eu falei aqui para vocês, né? Vocês têm que ter em mente sempre que o seu artigo ele tem uma finalidade. E qual que é essa finalidade? É testar as hipóteses para ver se elas são suficientes, se elas são parcialmente suficientes, se elas são insuficientes para solucionar aquele problema. Então, na hora que você for fazer o seu artigo, e você for fazer o seu planejamento, lá o seu sumário, não vai colocando lá, não.
eu pego os livros, normalmente os livros começam lá com conceito, depois eles falam de princípios, aí eles falam de evolução, então eu vou seguir essa mesma história. Não. Você não vai fazer isso. Você vai observar o seguinte, o que eu preciso trabalhar para eu responder, para eu investigar as hipóteses e, com isso, responder o problema. É isso. Se for essa ordem que você tinha pensado antes, ótimo. Se for outra, tudo bem, ok? Não existe aqui uma maneira correta, uma receita de bolo para isso. Vai depender de cada problema, vai depender de cada hipótese que você levantou para você definir aqui os seus objetivos específicos e aí, por correspondência, aí, o seu sumário. Bem, a cada sessão que você fizer, você faz uma conclusão. Se eu estiver falando aqui com advogados, é como você faz uma petição, você faz ali um capítulo da sua petição, você coloca uma conclusão, não é isso mesmo? Pedindo lá procedência e blá, blá, blá. Né? É isso que, não é assim que funciona? Também funciona assim, dentro de um artigo científico. Você faz, né, tem todo o trabalho argumentativo ali, e ao final você chega a uma conclusão sobre aquela sessão que você trabalhou. Mas não basta chegar a uma conclusão. E aí, isso aqui, gente, é algo que a gente vai melhorando, sabe? Lembra aquela história que eu te falei de amadurecimento? Que a gente vai melhorando. Como, Renato? O que eu vou dizer agora? Que é a questão de você linkar aquela sessão 2 com a sessão 3. Então, você termina concluindo e já iniciando o próximo, sabe? Na nossa, quem é advogado, coloca lá assim, não é? Quando a gente separa lá as preliminares, a gente separa lá, terminou as preliminares, a gente fala assim, se não for acolhida nenhuma preliminar, por eventualidade, vamos passar ao exame de mérito, não é isso? O que você está fazendo? É um link entre a primeira parte que você trabalhou com a segunda. E para que você faz isso? É para deixar o texto mais fluido, mais gostoso de ler, para a pessoa não sentir aqueles solavancos, aquelas mudanças repentinas de ideias e argumentações. Você deixa ele um texto muito mais gostoso, muito mais prazeroso de ser lido, ok? Bem, vamos lá para o layout. Pode parecer bobagem, mas não é. Gabriela, eu falei para você de layout no seu também. Para prestar atenção no layout. O que é isso aqui? Olha, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: existem regras para você publicar um artigo científico, né? E aí você, para saber essas regras, você vai até a revista e aí você vai clicar lá em diretrizes para o autor. Toda revista tem. Fica lá normalmente no canto esquerdo aqui na segunda aba. A primeira é sobre, a segunda é diretrizes para o autor. Você vai clicar lá, diretrizes para o autor. E lá ele vai vir falando as regras. Vai ver, olha, o artigo tem que ser justificado, a fonte é tal, o tamanho é tal, tem que ter, no máximo, no mínimo e o máximo de laudas. Ele vai me explicando para você. E aí você vai seguir aquilo que está lá, ele falando. Ah, Renato, mas eu estou participando de um edital para convocação de coletânea. Pode olhar. Lá no seu edital tem também as regras básicas, ok? E você vai seguir aquelas regras. Tudo bem? Tem algumas revistas científicas, por exemplo, que não seguem todas as regras da BNT. Elas têm as regras próprias e não tem nada de errado. Tudo bem? Beleza. Então, veja. Outra questão aqui que eu tenho importante para deixar o seu artigo aqui bonitinho. Eu não falei que tem uma profundidade que você vai trabalhar em cada sessão? Pois bem, eu não disse que você tem que selecionar essas sessões e que elas devem ter uma importância dentro do seu texto? Ok. Isso significa, gente, que é mais ou menos, tá? Mas mais ou menos você tem que trabalhar o mesmo tamanho de sessão. Se na sessão 2 você trabalhou ali 3, 4 laudas, na sessão 3 você vai trabalhar 3, 4 laudas. Na sessão 5, 3, 4 laudas. Ô, Renato, mas tem que ser exato? Não, gente, é aproximado. Tá bom? É aproximado. O que não dá é você colocar uma sessão lá de 2 páginas e na outra 10. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Ou você aprofundou demais em uma e deixou outra para o lado, que provavelmente é o que eu vou pensar, só de ver a estrutura do texto. Ou então você não soube aqui trabalhar de forma prévia aqui quais seriam as sessões adequadas para a sua pesquisa. Outra questão que eu costumo fazer também dentro dos meus artigos, claro que isso que eu vou dizer agora vem da história do amadurecimento, né? Que é o tamanho dos parágrafos também. Depois eu vou deixar alguns links para que vocês possam visitar de alguns textos que eu escrevi, e aí vocês vão ver que os parágrafos são mais ou menos do mesmo tamanho. Vai ter lá o quê? 5, 6 linhas? 5, 6 linhas? É mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? E uma coisa interessante, vocês vão se acostumar a escrever assim.
No início é difícil, mas depois vocês vão acostumar. E isso é tão interessante porque, além de trazer um visual, né, bacana para o seu texto também, ele traz o que eu chamo de previsibilidade para o leitor. Ele vai acostumar com a forma com que você escreve, ok? Ele acostuma com a forma com que você escreve e isso torna também sempre a leitura mais agradável. Lembre-se que a gente escreve para alguém ler. E assim, igual eu estou conhecendo uma pessoa nova, eu tento ser o mais agradável possível para essa pessoa. Assim como eu imagino que ela também deve ser comigo. E o seu texto é a mesma coisa. A pessoa está conhecendo aquele seu texto, ele tem que ser o mais agradável para o leitor possível, tá? Uma questão também aqui que a gente tem que tomar atenção é com relação às conexões. Dentro de uma mesma sessão, podem haver temas mais específicos trabalhando dentro de uma mesma sessão e que não necessariamente comportam uma nova sessão. Então, eles são trabalhados dentro de uma mesma sessão. Quando isso acontecer, e vai acontecer várias vezes com vocês, e acontece comigo a todo momento, você tem que conseguir linkar. Você tem que conseguir linkar os temas que estão parecidos, para que não tenha um solavanco. Imagine que você está andando numa estrada, a estrada está um tapete, de repente tem um quebra-mola sem sinalização, você assusta naquilo, você fica meio perdido, você não sabe o que aconteceu. Isso não pode acontecer com o seu texto. Ele pode trabalhar em uma mesma sessão de assuntos que não são tão interconectados, pode parecer inicialmente, e você vai ter que se virar para conseguir fazer uma conexão entre eles para que o texto se torne mais fluido, mais agradável, tá bom? Outra questão também, e essa aqui é a posição do pesquisador, né? Eu disse para vocês que a gente faz pesquisa e colhe resultados. O que é fazer pesquisa, Renato, e colher resultados? Porque se eu sou um cientista ali das ciências biológicas, eu consigo até identificar, né? Eu fui lá, apliquei um remedinho no bichinho, o bichinho teve uma reação, colhi o resultado. Beleza. Mas e do mundo jurídico? Como é que a gente fala que a gente pesquisou e coletou resultados? Você vai conseguir coletar resultado através de argumentos produzidos em um texto. Um autor investigou algo, chegou a uma conclusão. Esse é o resultado que ele chegou, não é seu resultado, é o resultado dele, que ele chegou. Outro autor chegou em outro resultado. Você vai pegar e vai confrontar os dois. Você confronta os dois. E aí você, até aqui, veja, na primeira parte você tem o resultado de um autor, que você vai referendar ele, porque não foi você que pesquisou isso. Você tem o resultado de outro autor, que você vai referendar, porque não foi você que pesquisou isso. E aí sim, você teria um terceiro, que seria quando você faz a análise apresentada pelo primeiro autor, pelo segundo autor, e chegou à sua conclusão, que pode ser próxima do primeiro, que pode ser próxima do segundo, e que pode não ter nada a ver com nada. Tá bom? Você chegou a outra completamente diferente. Ou no sentido de que nenhuma delas presta, ou no sentido de que parcialmente uma as argumentações lhe convenceram e você tem que explicar por que convenceu. Não é simplesmente colocar lá, eu gostei do que o Renato falou, ele me convenceu. Não. Você fez um trabalho, um levantamento. Então você vai ter que buscar onde que tem fundamento ali o que o Renato disse, para que você o considere, ou considere, né, o resultado dele, algo que é validado, que foi validado por você, pesquisador. Tudo bem? Ainda que sobre esse layout do trabalho, né? É a questão relacionada aqui com essa conexão que eu já tinha dito. Ela tem que ser se tiver assuntos diferentes, uma conexão tem que ser muito clara. Então, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Você faz um planejamento dentro da sessão. Você faz um planejamento geral para o seu artigo, quais são os capítulos e tal. Dentro do capítulo, você coloca lá o que você vai escrever. Eu tenho certeza que você é advogado, na hora que você vai fazer um tema dentro da sua petição, eu pelo menos faço isso, acredito que muitos também, você já coloca lá um rascunho para você mesmo, fala assim, ó, falar sobre isso, contestar isso, impugnar isso aqui, esse documento. Depois você vai construindo a sua petição e vai aprofundando cada um desses temas. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Outra coisa que eu coloco aqui, e eu chamo bastante atenção, a gente está em layout aqui do artigo, é para evitar, mas evitar com toda a sua força aqui. Eu sei que às vezes coça a mão da gente, mas você evitar com todas as suas forças aqui, fazer citação direta. Mesmo aquelas curtas, sabe? Que a gente coloca lá entre aspas, aquelas curtas, mesmo as curtas, evitar a citação direta. E assim, sem querer ser cruel, mas já sendo, por quê? Porque, gente, se eu tivesse interessado em ler a pessoa que você citou, eu não lia você, pegava ela e lia.
Se eu estou interessado em ler o que você falou, então eu estou interessado nas suas percepções. Então eu espero que você leia o que essa pessoa falou e coloque aqui com suas palavras o que você entendeu. E claro que dentro de uma argumentação que você previamente já estipulou e vai apresentar ela. Ah, Renato, mas deixa eu te falar. Tem uma questão que eu preciso de colocar a literalidade ou da lei ou então de um autor. Por quê? Porque eu vou criticar justamente alguns pontos bem detidos disso. Não é nem para servir de base para o meu argumento, não. É para criticar o dele, entendeu? Aí tudo bem. Mesmo assim, deve ser evitado. Mas se for necessário, tipo, se explicitar, né? Tudo bem. Ainda vai essa possibilidade, ok? Mas no mais, tente evitar aqui essa citação direta. O texto fica horrível e ele perde um pouco da sua essência, que é justamente saber o que você, pesquisador, você é o importante aqui. Você, pesquisador, identificou, ok? Vamos lá. Aqui, olha, mais algumas questões que tem como fundamento aqui minha experiência sobre questão de artigos, tá bom? Renato, qual que é a ordem que eu vou escrever meu artigo? Aqui eu vou pedir licença para aquela pessoa que está na graduação. Por quê? Porque ela tem lá TCC 1 e 2. Eu já critiquei isso, inclusive dentro da faculdade, mas não adianta. Normalmente, o que acontece em TCC 1 e 2? Pede para o aluno começar lá da introdução, né? Aí depois ele vai partir para a sua primeira sessão, segunda, terceira, conclusão, nessa ordem, na ordem que a gente lê um texto. Só que não é assim. Ou melhor, não deveria ser assim, tá? Isso por quê? Porque dentro de uma pesquisa, a gente muda. Nós mudamos com o tempo, não é isso? Dentro da pesquisa, o seu pensamento vai amadurecendo. E você vai mudar de opinião. Então, aquilo que você planejou lá no início te orientou, mas não necessariamente vai ser a mesma coisa. Depois que iniciar a pesquisa, você, inclusive, pode mudar algumas questões que foram o marco que deu início à sua pesquisa. Por isso que como que eu oriento as pessoas que escrevem artigo, escrevem comigo, escrevem com autoria também, que eu trabalho? Bem, primeiro tratar sobre as seções gerais. A gente não está tratando o método hipotético dedutivo, traçado geral depois para o específico, da parte da dedução? Pois é. Então, nos primeiros ali, a seção 1 e 2, a gente vai tratar aqui sobre questões gerais. Depois a gente vai partir para a questão específica, que é justamente o teste das suas hipóteses para solucionar aquele problema, ok? Depois disso, a gente vai trabalhar a introdução. A introdução, então, eu coloquei aqui de 5 a 10%, normalmente eu uso aqui 7 às vezes também, mas é entre 5 e 10% aqui, do total de páginas. Renato, então você está dizendo que se eu tenho um artigo que tem 20 páginas, eu vou ter aproximadamente uma introdução de 2 páginas? Aproximadamente. Não quer dizer que é exato, né? Aproximado aí. Ah, então eu vou ter uma conclusão também aproximadamente entre 5 e 10 páginas? Aproximadamente entre 5 e 10 páginas. Ô, Renato, e no resumo? Eu já vi que tem alguns revistas, principalmente todas aí, revistas, elas exigem resumo. E aí, o que eu coloco lá no resumo? Bem, o resumo, gente, ele é em pouquíssimas palavras, né? A gente vai colocar lá, explicar rapidamente aqui qual é o tema, não pode faltar o tema, não pode faltar o problema, não pode faltar hipótese ou hipóteses, se você for trabalhar com mais de uma, e o resultado. Lá no resumo tem o resultado. Se aquela hipótese levantada ela foi confirmada ou não. E vou te falar por quê. Imagine que eu estou procurando um tema que vai falar, estou falando sobre constitucionalismo porque a gente está dentro de um grupo de pesquisa, né? E aí eu estou pesquisando algo, né? Procurando textos que falem a respeito do constitucionalismo. E aí eu vejo um artigo que ele apresentou uma hipótese no resumo dele ali, e ele falou que foi alcançado ali, que ela foi confirmada, aquela hipótese. Eu posso falar assim, uai, isso me interessa. Ou então ele diz o seguinte, não foi confirmado. Aí eu falo assim, uai, estava pensando em apresentar essa hipótese. Por que será que não foi confirmado? Veja que me ajuda, entendeu? Aí eu decidi se eu quero ler o texto daquela pessoa ou não. Eu já sei previamente o que eu vou encontrar ali. Não tem surpresa. E aí a gente tem aqui também a questão do título, né? Como é que a gente forma um título? Bem, o título eu fui aprender como chama? Na hora que foi publicar livro, né? Os títulos, ele normalmente parte de um geral, por exemplo, eu vou falar sobre constitucionalismo. E aí, normalmente, vocês já viram que os artigos não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas você já viu que os artigos normalmente ele tem um título e um subtítulo? Isso porque ele usa essa orientação que eu vou dar aqui para vocês. Ele parte do geral para o específico. Então, eu vou falar constitucionalismo. Constitucionalismo na América Latina.
Tá vendo como é que eu já fiz o recorte no próprio título? Então, para você montar o seu título, pense nisso. Qual que é o assunto geral ali? Ah, é esse, Renato. Mas você está falando sobre ele todo? Claro que não, eu fiz um recorte. Então, coloca lá o seu recorte também. Assim você monta o seu artigo. Tá vendo aqui que são técnicas? Você pode fazer, claro, gente, da forma que você quiser. O que eu estou passando para vocês aqui são experiências. Bem, uma outra questão também que é importante a gente sempre trabalhar, porque vira e mexe a gente acaba esbarrando nessa história, que é a questão do plágio dentro dos textos, né? Que a gente acaba analisando aí, né? A história do plágio aqui, a gente tem, pode ser um plágio que vai ser uma cópia, como eu coloquei aqui, integral para vocês ou parcial. E essa cópia, o que às vezes o aluno, né, que está iniciando agora a pesquisa, ele tem uma dificuldade de entender, é que a cópia não necessariamente é do texto. Pode ser do texto também. A pessoa foi lá, copiou e colou. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiou e colou. Mas também copiar uma ideia é também plágio, né? Então, quando você vê a pessoa escrevendo, eu vou escrever sobre constitucionalismo, e começa lá, constitucionalismo, blá, 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 blá. Eu fico pensando, ela tirou isso da onde? Ah, não, ela sabe. Não, mas ela sabe baseada em quê? Teve alguém antes que falou isso para ela. Ela não nasceu sabendo. Então, tem alguém antes que não foi referendado. Plágio, ok? E aí, veja, o plágio, ele pode acontecer de várias formas. Eu trouxe algumas só aqui pra gente, tá? Pra gente trabalhar. Nosso tempo é curtíssimo. Eu tô de olho no relógio, eu tenho 3 minutos, eu tinha mais um tanto de coisa pra falar. Principalmente para mostrar. E aí, o que acontece? Além da gente ter a questão relacionada ao crime, né? Aqui de violação de direito autoral, e aí quando a gente está falando dessa história de não referendar, a gente está falando aqui de um direito moral do autor, né? De ter a sua referência sobre a obra que ele escreve aqui. A gente tem também as questões aqui relacionadas à ética, ética na ciência, né? Numa sociedade aqui científica, aqui numa comunidade, melhor dizendo, uma comunidade científica, também aonde você acaba ficando manchado com relação àquilo. Imagine você também que teve a sua obra utilizada e não foi referendado. Eu adoro quando alguém chega lá e pega a minha obra e me vai fazer uma referência minha. Quer dizer que teve uma importância para aquela pessoa, né? Então, isso é o que todo autor aqui deseja quando é utilizada a obra dele, não que ela venha a ser copiada. E aí, veja, eu trouxe aqui só alguns para a gente dar uma olhada, né? Mas a questão aqui do plágio direto, que é essa ideia dessa cópia integral aqui, que a pessoa escreveu, e aí você não faz qualquer referência a ela, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V ali. A gente tem a questão do plágio indireto, aonde o autor ele se apropria aqui de elementos conceituais e reescreve o texto, que é aquela história seguinte: eu escrevi a ideia deles, mas foi com minhas palavras. Continua sendo plágio do mesmo jeito. E aí tem outra, o plágio aqui com sentido também. O que é esse aqui? É quando o autor ele permite que terceiros se apropriem das suas criações e tomem para si a sua autoria mediante a vantagem financeira. E aí eu até ia colocar ali o exemplo, mas preferi falar que isso aqui acontece quando? Sabe quando tem aquelas pessoas que fazem o trabalho para outra? O professor fala assim, ó, escreve um texto, aí a pessoa vai lá e escreve. E aí ela dá, entre aspas, o texto dela para aquela outra pessoa, né, recebendo uma remuneração, alguma vantagem, enfim, ou mesmo não recebendo vantagem, e aí ela dá para aquela outra pessoa para que ela apresente ali para o professor. Isso também é uma forma de plágio, né? Um plágio consentido, mas que não deixa de ser plágio. Até porque o direito moral do autor é indisponível, né? Ele está relacionado aqui ao um direito fundamental, aqui ele é indisponível. E a gente também tem aqui o plágio de fontes. Isso aqui acontece demais. Vou te falar que no início, inclusive eu, Renato, aqui que vos falo, no início eu não entendia isso aqui como plágio e já utilizei. Que é a ideia aqui do autor adotar um conjunto de referências citadas por outro autor sem ler a obra. O que é isso? Vou te falar. Você lê um texto e aí tem uma passagem direta nesse texto. Então ela tem ali, né, entre aspas, ou então com recuo, e aí vem a citação direta. Ou então a pessoa que escreveu, ela fez uma citação indireta. Não interessa, mas ela colocou a referência. Aí o que você faz? Você pega aquela ideia e reescreve a ideia reescrita, entendeu? Sem ter lido o texto original. Veja, isso é um plágio de fonte. Você está plagiando aquilo. Quem? Aquele primeiro que copiou lá e que deu a referência. Você tem que verificar a obra diretamente e não partir daquela referência, a referência da referência. A gente também tem aqui o autoplágio, que é quando você se copia. Ué, Renato, mas eu estou copiando de mim mesmo, e mesmo assim é plágio? É. Você pode utilizar trechos de um texto que você já escreveu? Pode. Não tem problema não, mas lembre-se que você tem que fazer a referência, que aquele texto seu já foi publicado em outro local, ou seja, ele não é inédito. Ok? Bem, eu coloquei aqui para vocês
um blog que eu tenho com algumas das minhas publicações, que vocês podem verificar lá. Coloquei também aqui o meu contato, se vocês quiserem discutir alguma coisa, pedir algum esclarecimento, não entendeu, né? Que aqui é muito corrido, é 1 hora que a gente tem apenas para trabalhar desse tema, para que vocês possam entrar em contato comigo para esclarecer alguma dúvida. Para aqueles que puderem, aqui, já extrapolando o prazo, eu sei, agradeço a todos que puderam ficar até às 19, mas para aqueles que puderem, eu vou tomar a liberdade de compartilhar um texto relacionado à introdução. Eu ia colocar introdução, conclusão, mas eu vou ficar só na introdução. Aqui que eu tenho, que ajuda vocês a perceberem a técnica na hora de você construir uma introdução. E aqui, cá para nós, vem cá para nós. Quando a gente vai fazer análise de artigo em revista científica, a gente tem milhares de outros afazeres, juntamente com esse a gente acaba também examinando os artigos que as revistas nos enviam. Assim como também acontece em congressos, principalmente congressos grandes, como quando a gente trabalha com PED. São milhares de artigos enviados, né? Ainda que tenham muitos revisores, é uma demanda muito grande. E aí, o que normalmente a gente faz para começo de conversa? A pessoa dá uma lida na introdução, para ver se aquela introdução ali está bem feita, e depois ela dá uma lida na conclusão. Depois disso, ela vai ver as referências, para ver a profundidade e também a questão aqui relacionada à atualidade das obras que foram examinadas. Depois, a gente vai ler o texto. E aí, por que eu estou te falando isso? Aquela primeira impressão é a que fica. Se eu vejo uma introdução bem feita, eu vejo uma conclusão que reúne todas as conclusões parciais, apresenta a resolução daquele problema por meio de alguma hipótese, eu já sei que o texto é bom. Ah, Renato, mas o texto pode ser ruim, pode ser que eu saiba apenas a técnica da introdução e da conclusão. Por isso que eu vou te apresentar uma técnica da introdução. Não estou falando que você vai escrever o texto ruim, nem que você deva fazer isso, não. Mas construir uma boa introdução, acho que você já percebeu que é uma grande vantagem. Deixa eu retirar essa aqui. Vou aqui colocar uma introdução. É um modelinho, tá bom? Um modelinho para a gente ter uma ideia, porque senão fica muito teórico. Vamos ver aqui, achar ela. Essa aqui, ó. O que eu faço aqui na introdução? E aí, ó, eu lembro que eu coloquei para vocês um link de um blog. Desafio a vocês, pega qualquer artigo meu lá, vocês vão ver essa estrutura nele aqui, ó. E aqui, vou te falar, pode utilizar isso aqui, inclusive com as minhas palavras, eu falo isso com meus alunos, eles ficam tímidos e não fazem. Pode utilizar, tô dando aí para vocês, tá bom? E aí, veja aqui, olha, como é que funciona. No primeiro parágrafo da sua introdução, agora trabalhando na introdução, você vai apresentar o tema. Um parágrafo, você introduz o tema aqui, tá bom? No segundo parágrafo, você vai justificar a sua pesquisa. No terceiro parágrafo, você vai apresentar o seu problema de pesquisa. No quarto parágrafo aqui, você vai apresentar a sua principal hipótese. Você pode trabalhar uma hipótese, 2, 3, né? Aqui você vai apresentar a sua principal hipótese. E para cada hipótese que você for apresentar, você vai fazer um parágrafo, ok? Por isso que até o quarto eu contei aqui, 1, 2, 3, 4. Os outros eu coloco próximo, tá vendo? Por quê? Porque você pode ter 2 hipóteses, então vai ter 2 parágrafos aqui que você vai trabalhar ele. Você pode ter uma só, você pode ter 3, enfim. Depois, o próximo parágrafo aqui, olha, você vai apresentar o método utilizado. Eu já falei para vocês qual que eu utilizo normalmente, que é esse hipotético dedutivo aqui, ok? E aí você explica de forma geral o que é esse método hipotético dedutivo. Você não simplesmente coloca assim, estou utilizando o método hipotético dedutivo. Você explica de forma geral o que é o método hipotético dedutivo. E veja bem, nessa explicação do que é o método hipotético dedutivo, é bem simples, porque tem que caber em um parágrafo, ok? Beleza. No próximo parágrafo, você vai apresentar aqui os seus objetivos específicos. Você já vai falar para o autor o seguinte, ó, autor, a próxima sessão eu vou trabalhar isso e isso, a outra eu vou trabalhar isso e isso, a outra isso e isso, ok? E aí, lá no final do seu último parágrafo aqui, você vai colocar o quê? Você vai colocar qual o tipo de pesquisa que você fez. Ah, é bibliográfica, é qualitativa, é quantitativa qualitativa, houve revisão bibliográfica de doutrina, de teses, de artigo, o que você utilizou. Veja, por isso que eu falo que a introdução, ela deveria, né? Você deveria fazer ela depois que você já tem seu artigo pronto. Porque você já sabe o que tem lá. Então, você descreve ele aqui na introdução. É muito mais simples.
eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Essa introdução desse artigo aqui está, inclusive, lá naquele blog que eu coloquei para vocês. E aí, veja aqui, olha. Segundo Auri Lopes Júnior, 2016, está referendando aqui, apesar dos sistemas processuais possuírem várias características, existe aquela que constitui seu núcleo fundante, sendo essa a definição dos sujeitos processuais que executam o gerenciamento das provas. Então, aqui, olha, veja, eu estou apresentando o tema. Eu não escrevo lá apresentação de tema. Não. Eu coloco o conteúdo. E aí, depois, eu venho explicando aqui, justificando qual que é o meu. Por que, né, que eu estou trabalhando a minha pesquisa aqui, né? Aquela ideia lá do juiz não poder se entreter com a produção das provas no processo penal, ele deveria estar circunscrito, não à percepção penal, mas sim ao julgamento distante, tal, aquela história toda. E aí, veja, mais à frente aqui, olha, eu ainda acabei colocando 2 parágrafos justificando, mas enfim. Depois eu coloco o problema. E aqui, essa formulazinha pode copiar aí, viu? Pode copiar, tá para vocês. Olha aqui, olha. Diante do atual sistema processual penal brasileiro, constitucionalizado, e do cenário normativo brevemente anunciado, pretende-se examinar quais os limites do gerenciamento da prova pelo juiz criminal. Então, veja, eu não coloquei interrogação porque eu acho feio. Se você quiser colocar, você coloca, não tem problema algum. Mas eu acho feia a apresentação do problema por meio de interrogação. Eu, Renato, viu? Preferência. Não existe nada que proíba você de fazer isso. Mas o que eu estou dizendo? Até isso aqui, ó. Diante do... Você pode copiar lá. Você vai colocar, diante do tema apresentado, identificou-se o seguinte problema. Você pode colocar esse mesmo texto para todos os seus artigos, tá bom? E aí vem as hipóteses. Aqui, a primeira hipótese, ó. Diante do problema supramencionado, partiu-se da hipótese segundo a qual o sistema processual penal brasileiro foi definido pela Constituição da República de 88, em virtude das características e da força normativa do texto constitucional. Aí depois essa é a primeira hipótese. Depois a segunda hipótese. Aí veja aqui que nesse caso eu coloquei não apenas o método, aqui, ó, nesse outro parágrafo, não apenas o método, que vocês já sabem qual que é o que eu trabalho, né? Vocês não estão obrigados a ele, claro, mas qual que é o que eu trabalho. Aqui, eu coloquei aqui, ó, em pouquíssimas palavras explicando o que é esse método hipotético dedutivo, né, de falseamento das hipóteses, partindo de concepções gerais para definições específicas, olha lá. Eu não apenas coloquei o nome dele, mas o que ele é, de forma bem breve mesmo. E coloquei aqui também o referencial teórico, que às vezes você pode ter, às vezes não, mas enfim, nesse caso aqui tinha. E depois eu coloco lá, ó, a pesquisa foi construída em 3 partes. Eu não falei para vocês que eu normalmente construo ela em 3 partes. Tem a introdução aqui, né? 3 partes, conclusão, e a gente tem aqui a referência. Eu não falei para vocês que eu escrevo normalmente o artigo assim? Aí eu coloco aí, ó, as 3 partes, que são as 3 sessões que eu trabalhei dentro dessa minha pesquisa. E ao final, como eu já tinha comentado com vocês, eu coloquei lá, olha, para o desenvolvimento desse trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico com consultas às livros, dissertações, artigos científicos, assim, aqui faltou o órgão, como também a legislação pertinente com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento do raciocínio jurídico científico sobre o tema, apresentando parâmetros a nortear o processo penal brasileiro. Então, tá vendo? Toda pesquisa científica, ela tem como intuito você ajudar, você auxiliar, você completar aqui o pensamento, os argumentos da comunidade científica. É para isso que você escreve esse artigo. Você tenta solucionar um problema para auxiliar você a mais uma mão, mais uma engrenagem nesse conhecimento científico que ele é construído todo dia por todos nós aqui. Ok? Gente, desculpe a correria, eu ultrapassei 10 minutos aqui ao prazo que o Marcos gentilmente me concedeu para conversar com vocês a respeito do tema. De toda forma, eu estou aqui disponível e caso vocês queiram, né, conversar a respeito do tema, eu vi aqui que tem uma pessoa com a mão levantada, eu só não sei quem é. Mas, e queiram falar alguma coisa, só liberar aí o microfone e vamos conversar. Ok? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Professor. Sim, Joyce. Boa noite. É Joyce. Esse material, o senhor vai disponibilizar? O senhor está me escutando? Estou, agora estou. Oi. Oi, agora Ótimo. eu estou te ouvindo. Esse material que o senhor falou, o senhor vai disponibilizar esse material? Esse da apresentação que você falou? Isso mesmo. Posso disponibilizar. Aí o que eu posso fazer aqui, ó? A gente tem quais são as opções? Porque às vezes eu participo de congresso
E aí o congressista fala assim, vou disponibilizar, mas nunca disponibiliza, né? Já viram isso? Nunca disponibiliza. A gente não chega na gente. Mas eu vou te falar onde está o gargalo, para a gente não cair na mesma, tá bom? Eu vou verificar com o professor Marcos, que é o que todo palestrante diz, né? Vou conversar com o professor Marcos para ver como que a gente disponibiliza. Mas, de toda forma, eu coloquei meu contato, inclusive, do Instagram. Você pode chegar e falar assim, ô Renato, aqui, gostei daquele material lá, tem como você me mandar? Eu te mando por lá. Mas eu já vou ver com o professor Marcos como é que a gente faz para disponibilizar para todo mundo de forma geral. Mas vai que não chega em você, né? Se não chegar em você, basta você me chamar lá e falar assim, ô professor, manda aí. E aí eu mando para você, ok? Professor, uma dúvida também. Eu cheguei atrasada porque eu Raíssa. estava em aula de estágio supervisionado também. Ok, professor. Obrigado. Nada. Mas esse artigo, ele tem os caracteres que tem um limite de caracteres, a gente pode só escrever ele e enviar, ou não? Vamos lá. A questão de artigo, tá bom? Eu vou te falar de forma geral e depois eu vou falar do artigo do edital aqui nosso, né? Do grupo de pesquisa. Uhum. Existem algumas revistas que elas colocam caracteres mínimos e máximos, tá bom? E aí é caracteres mesmo, aí do jeito que você falou, aquela história de você selecionar o Word, clicar ali na barra ali de tarefas, né? Na barra de tarefas lá e ver quantos caracteres que tem. Tem algumas revistas que são assim, tá? São poucas, para te falar a verdade. A maioria, ela define em laudas. Ela vai falar para você assim, olha, você pode escrever entre 10 não tem, artigo normalmente é maior. Vai estar ali entre 15 e 20 laudas. Tem algumas que reaceitam, inclusive, até 50 laudas. É mais raro, tá? Mas que aceitam até 50 laudas. Normalmente vem em laudas. E também tem a nossa coletânea, que ela colocou em laudas. Então, ela vai ali de 10 a 13, se eu não estiver enganado agora, mas de 10 a 13 laudas. Então, veja, independentemente dos caracteres. Claro que a gente tem uma ideia geral de quantos caracteres vai ter. Por quê? Porque a gente colocou lá a fonte, colocou o tamanho da fonte, colocou como tem que ser os espaçamentos, então a gente já tem uma ideia mais ou menos de caracteres. Mas nós preferimos, em vez de colocar caracteres, colocar laudas. E aonde eu tenho acesso a esse material? Porque eu ainda não consegui acessar o material do artigo científico. De qual artigo científico? Só para entender o que você quer que eu te direciono. O que você quer exatamente? O edital? Isso. Eu quero porque a gente vai mandar um artigo científico todo semestre, certo? Não. Da Entendi. Croton. Você está falando, não. Aí o que acontece? Lá, vocês estão trabalhando com resumo, né? Um resumo Sim. expandido. Uhum. Aí o que acontece? Ali tem o link para que você envie ele. Aí eu vou pedir para que você veja qual é o link específico com o professor Marcos. Mas essas dicas que você passou aqui, eu posso Servem pegar para e eles. escrever nesse resumo. Claro. Beleza. Você vai usar isso aqui para o seu resumo, para um artigo que você quer escrever, para o seu TCC. Não, tranquilo, prof. E eu também queria ter acesso a esse material, mas eu tenho seu número, qualquer coisa eu te mando mensagem. Tá joia, beleza. Tem mais alguém que gostaria de algum esclarecimento ou apontamento aqui? Não? Bem, então, se nós não temos aqui mais qualquer dúvida ou então questionamento, vou deixar com vocês meu contato é @prof.renatohorta com H. Qualquer dúvida que vocês tenham lá, porque no início assim é muita informação e a gente acaba não processando tudo. Mas, quando você estiver construindo o seu texto, vocês vão ver que vai pintar várias dúvidas. Inclusive com relação agora uma dúvida que eu tinha antes, recorrente. Qual o tempo verbal que eu vou colocar na minha introdução? Qual o tempo verbal que eu vou colocar lá no meu resumo? Né, se eu tiver que fazer o resumo para um artigo. Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas que elas existem soluções para elas e que, às vezes, a pessoa que talvez tenha uma experiência maior em publicação possa te orientar. E aí, dentre outros aqui, às vezes eu posso ser útil a vocês e eu me coloco à disposição, tá bom? Então, podem me chamar lá, caso tenha alguma dúvida. Vou verificar com o Marcos como enviar o material para todo mundo, de forma geral para todo mundo. Mas, mesmo assim, se acontecer de você não receber, você pode mandar um direct lá, que eu te respondo e encaminho com o maior prazer. Um abraço, boa noite para todo mundo e até uma próxima. Marcos me convidando, eu volto. Até mais.
Volte mesmo, professor. Foram muito boas as suas dicas, a sua explanação.